Olá, meu amigo, meu irmão, caríssimos irmãos e irmãs. Aqui é o professor Fabrício Barreto Gonçalves. Eu tenho formação em teologia, religião, ciência da religião e filosofia. Sou membro da Igreja Batista Rio de Vida, daqui de Campos, Rio de Janeiro, Campos dos Goitacazes, cujo pastor presidente é o nosso querido pastor Charles Anthony, pastor presidente da nossa igreja, Batista Rio de Vida. E eu queria comentar uma coisa que eu escrevi no meu artigo de teologia, artigo bíblico, tem postado alguns artigos aí, TCC, artigos bíblicos de teologia, de filosofia, de ciência da religião, artigos e comentários bíblicos, e eu postei uma coisa falada sobre os anjos, né? Sobre o ministério dos anjos, a atuação, a criação dos anjos, a natureza dos anjos, né? Chamada em teologia sistemática e bíblica de angelologia, doutrina da teologia sistemática que estuda os anjos. Eu queria destacar com você a carta aos Hebreus, capítulo 1, que fala o seguinte, capítulo 1, versos 4, né? De 4 a 7, que diz o seguinte: feito tanto mais excelente que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse: jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Verso 7. E em verdade, quanto aos anjos diz, que faz de seus anjos espíritos, e de seus ministros labareda de fogo. Né? Está falando aqui o texto de Hebreus sobre Jesus. Mas quem são os anjos? Né? A Bíblia fala, e a teologia, quando nós estudamos teologia sistemática, que fala de anjos bons e anjos maus, né? A Bíblia chama de anjos caídos ou demônios, né? Shedaia, né? Ou caídos, ou os vigilantes. O que são os anjos? São seres espirituais criados. Ou seja, tudo leva a crer, a Bíblia chama de hostes dos céus, ou exército dos céus. Em Esdras, por exemplo, né? E Neemias 9:6 diz o seguinte: só tu és Senhor, tu fizeste o céu, e o céu dos céus, e todo o seu exército, e o exército dos céus te adora. Salmos 148, versos 2 e 5, e Neemias 9, versículo 6. Então, anjos são espíritos, são seres etéreos, criaturas espirituais, sem corpo físico, eles não têm corpos. Lucas 24, 39. Mas a Bíblia chama de filhos de Deus, Jó de 1 a 6, de santos, Salmo 89, versos 5 e 7, espíritos, Hebreus 1, 14, vigilantes, Daniel 4, 13, tronos, soberanias, principados, potestades e poderes, Colossenses 1, 16 e Efésios 1, 21. Então, os anjos, tanto os anjos como os demônios, nós cremos que houve uma rebelião no céu. A Bíblia fala que houve essa rebelião no céu. Alguns teólogos neoliberais, né, do pós-modernismo, dessa teologia aí, coaching, teologia progressista, teologia pós-moderna,
ou ultramoderna, né? Já se fala ultramoderna, nem se fala mais pós-moderno. Que Lúcifer, que é o nome latino, quer dizer lúcido ou portador da luz, aquele que leva a luz. Daí a palavra Lúcifer, que está lá na Vulgata Latina de Jerônimo. Mas o nome dele, no princípio, não era Lúcifer, era Reósforos, ou seja, no grego, é aquele que porta a luz, que conduz a luz, lúcido, seguida dos anjos, cujo alvo, desde então, é destruir as obras de Deus e seus servos e o reino de Deus, tornando-se assim o agente da maldade em hostes angélicas demoníacas, ou seja, anjos caídos. E o principal responsável pela entrada do pecado no mundo e a infelicidade do homem, humana, é o diabo, é Satanás. Rachatã, né? Satã, que é o nome persa, né? Mesopotâmico, Rachatã. Gênesis 3, né? Êxodo, Ezequiel 28, Mateus 4, João 12, Efésios 5, verso 12 e 1 João 5, 19. Então, a Bíblia fala e dá uma classificação de anjos. Eu comento aqui no meu artigo de teologia, né? Está em PDF. Se você quiser, eu posso postar aí e mandar no privado. Meu canal no YouTube, Fabrício Barreto Gonçalves, e meu WhatsApp, meu telefone, o WhatsApp é código de área 22, daqui de Campos, Rio de Janeiro, 22 999 72 58 67. 22, código de área 999, Vivo, operadora Vivo, 999 72 5867. Fabrício Barreto Gonçalves. Então, eu comento aqui no meu artigo que existem os querubins. Querubins vem da palavra cherub, ou caribu, do acadiano. Os querubins receberam a tarefa, que é a função deles, né? Eu comento no meu artigo a função de cada um, de guardar a entrada do jardim do Éden, do paraíso, por exemplo. Você lê isso lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3, versículo 24, né? E frequentemente o próprio Deus está entronizado acima dos querubins, que é uma classe de anjos, e viaja com os querubins por carros de fogo. Salmos 18, 10 e Ezequiel 10, de 1 a 22. Mas existe também os serafins, né? Sarap, ou Sharef, do hebraico e do aramaico. É outro grupo de anjos, seres celestiais, serafins, que literalmente significa afoguear, né? Flamejar. São mencionados somente em Isaías 6, de 2 a 7, quando Isaías, o profeta, ele fala o seguinte: no ano do rei Uzias, eu vi Deus assentado num alto e sublime trono, e os serafins, querubins e arcanjos, eles voavam em torno do trono de Deus. Isaías 6, versos 2 a 7. Onde continuamente eles adoram ao Senhor e clamam uns com os outros: Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, 3. Mas fala também de arcanjos, serafins, tronos, potestades, soberanias, arcanjos, da palavra archângelo, ou archangelos, que quer dizer principal, maioral, chefe dos anjos, como Miguel, como Gabriel, como Rafael, né? E também a Bíblia fala sobre o anjo do Senhor.
anjo do Senhor. Né? Alguns teólogos argumentam que seria Jesus. Né? Mas, para não ficar muito maçante e cansativo, e esse vídeo ficar longe demais, quem são os anjos? Seres criados por Deus. O pastor de saudosa memória, que é dessa região aqui que eu moro, Campos e região norte fluminense, pastor doutor Ebenezer Soares Ferreira. Doutor Ebenezer Soares Ferreira, pastor e teólogo, que foi, se eu não me engano, diretor do Colégio Batista, né? E do Seminário Teológico. Ele escreveu um livro, Angelologia. Sugere que algumas razões, porque alguns estudiosos, eu comento assim no meu artigo, e da teologia e da Bíblia, eles não têm dado muita atenção com relação à doutrina dos anjos. Né? E várias razões. Sutilezas escolásticas, ou seja, os escolásticos, ou os teólogos medievais, por exemplo, que é um período histórico que vai do primeiro século até o século VIII, depois de Cristo. Muitos assuntos eram tratados com profundidade teológica e bíblica, mas hoje alguns tratavam o assunto anjos como cabalísticos, religiosos, místicos, e lendas e mitologias. Né? Por exemplo, quantos anjos poderiam permanecer na ponta de uma agulha, na cabeça de um alfinete? Ou um anjo poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo? É um atributo de Deus chamado ubiquidade ou onipresença. Só Deus é onipresente. O diabo não é onipresente. O homem, nós seres humanos, não somos onipresentes. Os anjos não são onipresentes, muito menos o diabo. Só Jesus e Deus são onipresentes. Místicas, ou seja, a doutrina dos fariseus, né, que eles eram uma seita e partido judaico religioso, que foi até o 2º século, que eles negavam a ressurreição dos mortos, Mateus 22, 23, e a existência dos anjos. Os saduceus não acreditavam, já os fariseus sim. Por isso que teve até uma contenda, uma rixa com Jesus acerca da existência dos anjos e da ressurreição. Atos 23, 8. Materialismo. O materialismo nega radicalmente a existência do mundo espiritual. Eles só acreditam na matéria. Mas, tanto no Velho como no Novo Testamento, as cartas de Paulo, o Apocalipse, a palavra anjo, malakoi ou malak, ângelo, que quer dizer mensageiro, ela aparece só no livro do Apocalipse, né, 72 vezes, nos quais seres angelicais, ou seja, anjos, desempenham vários papéis e funções, como, por exemplo, no Apocalipse 5, verso 11. Os anjos compõem um coro ao redor do trono de Deus. Apocalipse 8, 2. Os anjos estão diante dele, prontos a executar suas ordens. Eu estou só resumindo aí, comentando meu artigo, tá bom? Quem quiser tá no PDF, tá no Gmail, eu posso postar também no WhatsApp. Os anjos são os instrumentos de aplicação do juízo de Deus sobre a terra. Apocalipse 15, 14, verso 15 e 15, 1. Então, são várias partes na Bíblia que os anjos, a Bíblia fala de malak, quer dizer enviar, né? Angelos. Nos evangelhos, como por exemplo, né, aparecem algumas pessoas que se comunicam com os anjos. Por exemplo, José e a Maria, quando o anjo Gabriel anunciou que Maria estaria grávida de Jesus, conceberia Jesus. Aparece também servindo o Filho de Deus no deserto, né? A Jesus, Marcos 1, 13,
e anunciando a sua ressurreição. Mateus 28, 2. Nas cartas paulinas, né? Paulo não só acreditava, eu comento aqui no meu artigo, Paulo não só acreditava na existência dos anjos, como também em seus serviços, como por exemplo Romanos 8, 38, Gálatas 3, 19. Paulo afirma em Colossenses e Filipenses: os anjos são criaturas de Deus, seres criados por Deus, e como os tais estão sujeitas a Cristo. Paulo escrevendo aos Colossenses 1,16 e aos Filipenses capítulo 2, 10. Então, nós vemos aqui a variedade, né, de seres criados, chamados filhos de Deus, anjos, mensageiros, e onde eles habitam. Paulo escreve que eles habitam nas regiões celestiais, onde eles se manifestam. Os anjos são seres pessoais, são seres imortais, são seres incorpóreos, eles não têm corpos e nem têm forma. A natureza deles é puramente espiritual ou etérea, como está lá em Mateus 8, 16 e Efésios 6, 12. Os anjos são seres morais, possuem também natureza moral, portanto, se encontram debaixo da obrigação moral, são recompensados por sua obediência e foram castigados por sua desobediência. Há anjos que permaneceram fiéis a Deus, Atos 10, de 4 a 22. E os anjos que se rebelaram contra Deus, que foram infiéis a Deus, ao seu Criador, é chamado de caídos, ou infiéis, ou desobedientes, como está lá em Isaías 14, 12, Ezequiel 28, 15, João 8, 44, 2 Pedro 2, 4, né? Eles têm alguns poderes dados por Deus, né? Há alguns fatos bíblicos, eu comento aqui no meu artigo TCC de Teologia, de Bíblia, que os anjos são seres poderosos. E há fatos bíblicos evidenciando e comentando esse poder que Deus dá aos anjos. É Deus que dá esse poder. Primeiro, um anjo destruiu todos os primogênitos do Egito numa noite. Hebreus 11, 28 e Êxodo 12, 29. Um anjo do Senhor, que alguns chamam de anjo da morte, destruiu os primogênitos do Egito. Como está lá em Êxodo 12, 29 e Hebreus 11, 28. Um anjo destruiu 70.000 pessoas no reinado de Davi, como está lá em 2 Samuel 24, de 15 a 16. Né? Um anjo do Senhor matou 185.000 soldados assírios, como está lá em Isaías 37 e 36. E um anjo conseguiu remover a pedra que fechava o túmulo, a sepultura de Jesus, na ocasião da sua ressurreição, como a gente lê lá em Mateus 28, 2. Mas não é só coisas ruins. Um anjo chamado Gabriel, arcanjo, né? Arcanjo Miguel, Gabriel e Rafael, que a Bíblia se refere, ele foi lá com uma virgem desposada de um varão chamado José, Yosef, e disse que ela seria a mãe do Salvador, Messias, Maria, a mãe de Jesus. Foi um anjo que foi lá e anunciou, e foi em sonho falar com José para ele casar com Maria, porque pela lei, ela grávida, estando noiva, sem casar, ela seria apedrejada pelos judeus tradicionais da época de Jesus. E o anjo foi lá em sonho e falou com o pai de Jesus, José, Yosef, para ele noivar com Maria e casar com ela, porque
Jesus nasceria. Então, os anjos são seres assexuados, né? A Bíblia fala que eles não casam e nem se dão em casamentos. Não há anjo e anja no feminino, né? E a hierarquia dos anjos, eu já falei, né? Existe o arcanjo, que é uma palavra grega, arcangelos, né? A Bíblia aparece e faz menção a apenas um arcanjo, o Miguel, que é o principal entre os anjos. O nome dele, Miguel, Micael, Michel, Miguel, Michael, significa Miguel, quem é como Deus, ou quem é semelhante a Deus. O prefixo arc ou arch significa superior, né? Ou principal. Existem anjos governadores, principados, potestades, poderes, tronos, domínio, querubins, serafins, né? E outros anjos também. O chamado Gabriel, como está lá em Daniel 8, de 15 a 27. Então, nós vimos que os anjos estão em serviço a Deus. Os anjos estão em serviço a Deus, né? Como, por exemplo, no Antigo Testamento, a promulgação na lei, o socorro às pessoas, a proteção, anjos protetores, que alguns falam, né, que existe o chamado anjo da guarda, existe o anjo da morte, né? Embora a Bíblia fala nos Salmos que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que os temem e os livra, como está lá em Salmos, né? Mas realmente a Bíblia dá respaldo não para anjo da guarda, como alguns querem ensinar, como por exemplo a teologia romanista católica. Ih, botei o café e acabei esfriando, né? Tô falando muito, né? Ó, o café já esfriou. Quando eu sei que eu tenho que desligar a live, o café esfria. Café com adoçante, porque eu sou diabético. Irmãos, eu não consigo tomar café sem adoçante. Então, e o anjo só para quebrar o gelo, né? Curta o nosso canal, Fabrício Barreto Gonçalves. Amém? Então, o papel dos anjos no YouTube, né? E no WhatsApp, código 22 999 72 58 67. Tenho vários canais de filosofia, de teologia, de Bíblia, de ciência da religião, de antropologia bíblica e filosófica. Então, os anjos, eu estou lendo aqui o livro de Wayne Grudem, que é um teólogo que eu gosto muito, é um dos livros de referência do meu artigo, tá bem? Esse aqui, não sei se está dando para ler. Wayne Grudem, o papel dos anjos nos desígnios de Deus. Primeiro, Wayne Grudem afirma, página 327, eu conto aqui no meu artigo bíblico. Os anjos revelam a grandeza do amor dos desígnios de Deus para nós. Segundo, os anjos nos fazem lembrar que o mundo invisível e espiritual é real. Assim como os saduceus, que eram um partido teológico, religioso, uma seita, né? Até política, porque eles tinham muita influência política, social, na época do primeiro século, né? Os comentaristas e teólogos, por exemplo, vamos botar aí Joaquim Jeremias, Donald Guthrie, George Eldon Ladd, Russell Philip Shedd, que é batista, mas tem os pentecostais também, teólogos, comentaristas bíblicos, como, por exemplo, Meyer Pillman, Antônio Gilberto, Elianai Cabral, Elias Soares,
O professor também Vailate, que eu gosto muito, é um teólogo que eu admiro, eu acho que ele é pentecostal, Vailate. E existe também os calvinistas, como Hernandes Dias Lopes, né? Eu peço licença, desculpa eu estar citando o nome, mas são nomes de peso, referência na teologia calvinista reformada, né? O tio Nico, né? Carinhosamente chamado pelos teólogos de tio Nico. Admiro muito o reverendo Augusto Nicodemos Lopes, Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes e outros mais aí. Os anjos nos fazem lembrar que o mundo espiritual, o mundo invisível, é real. Assim como os saduceus, no tempo de Jesus, eles diziam não haver ressurreição e nem anjos e nem espíritos, como está lá em Atos 23, 8. Mas também muitos de nossos contemporâneos negam a realidade de qualquer coisa que não possa ver, que não é tangível a olho nu. Não é? Embora exista aí, por exemplo, desculpa, eu sou professor também de ciência da religião, diálogo interreligioso, religiões comparadas, e eu li muita coisa de espiritismo, de cabala judaica, tá? Cabalá judaica. Por isso que eu sou chamado carinhosamente nos círculos teológicos de professor Fabrício, de pastor Fabrício, de diácono Fabrício, de teólogo Fabrício e de rabino. Eu não sou judeu para ser rabino, né? Mas eu sou chamado de rabino, né? Bom, enfim. Então, muitos dos contemporâneos negam a realidade daquilo que não possa ver. Embora, por exemplo, o mundo espiritual, ele é perceptível, não a olho nu. O olho carnal, material, não consegue enxergar. Só os olhos espirituais, sobrenaturais. Amém? A Bíblia fala que o homem espiritual de ninguém é discernido, mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Foi Paulo que fala isso nas suas cartas. Mas existe um aparelho, não se fala muito, né? Mas na época eu andei estudando muito o espiritismo e o kardecismo, que também eles também acreditam na hipótese da existência de anjos, os espíritos, os kardecistas. O pessoal da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, tem muitos familiares meus espíritas, né? De Niterói, que é minha terra natal. Aliás, me falaram que Niterói começou, acho que a Umbanda ou Candomblé, se não me engano. Muitos terreiros espíritas, né, de macumba, né? Não gosto dessa palavra macumba. Se fosse boa, seria boa cumba e não macumba. Mas enfim, respeito. Há um aparelho no kardecismo chamado Vidicom. O que é o Vidicom? Isso dito por um teólogo espírita, porque existem teólogos católicos, existem teólogos evangélicos e protestantes, existem teólogos espíritas, existem teólogos judeus, ok? O que era o Vidicom? Era um aparelho que eles ligavam parecido com a televisão antiga, que via ali imagens na TV de espíritos desencarnados, como dizem os espíritas kardecistas, pessoas que morreram, chamado Vidicom, videocomunicação. Não estou inventando, está tudo documentado ali, está até em vídeos e áudio gravado em rádio espírita da FIESG, Federação Espírita do Rio de Janeiro. Não estou inventando nada, estou dando respaldo. Tudo aquilo que eu falo e prego, explico, ensino, é tudo tirado daqui, da Bíblia, de livros de teólogos, de padres, de pastores, de vídeos de pessoas sérias, de acadêmicos, de filosofia, de teologia, de religião, de ciência. Eu não estou inventando nada.
chamado Vidcom. Mas alguns têm, por exemplo, a faculdade, e o vídeo está muito grande, está com 30 minutos, vou parar por aqui. Então, vai ter a parte 2. Então, eu estou comentando aqui no meu artigo, né, os anjos que executam algumas tarefas a mando de Deus. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Salmos 103, 20 e Salmos 148, 2. Então, outra coisa, a Bíblia fala e adverte que sem a gente perceber, a gente receberia e veria anjos, né? Mas anjos não são para serem adorados, como havia ali a carta de Paulo aos Colossenses, e eu escrevi um artigo de teologia, Fabrício Barreto Gonçalves, está também no meu WhatsApp, artigo de teologia que eu escrevo comentando a carta aos Colossenses de Paulo, Novo Testamento, que havia um culto de uma seita judaica no primeiro século, e Paulo fala o culto dos anjos. Alguns judeus estavam adorando e cultuando os anjos como seres que adoram a Deus espirituais. Só que os anjos não é para ser adorado. Você não vai ver nenhum anjo na Bíblia, anjo do Senhor, né, que é um espírito puro, elevado, pedindo ajuda ou aceitando ajuda ou adoração. Eles até proíbem. Todas as vezes que tentaram adorar anjos, por exemplo, os pais de Sansão, no Velho Testamento, no Novo Testamento, eles se recusaram, porque a honra e a adoração, o louvor, toda oração, o culto tem que ser prestado em homenagem e honra e santidade do nosso Deus. Amém? Mas lá em Colossenses, Paulo vai falar que alguns judeus estavam ali em uma seita herética, heresia, eles estavam adorando anjos, estavam cultuando anjos, né? Os querubins, serafins, né? E os demônios, chamados anjos caídos ou vigilantes, né? É chamado também de miríades. Se refere do grego, né? Mirias. Tá bom de grego aí? Meu professor e pastor Henrique Alves, de Teologia do Novo Testamento e grego. Muito obrigado. O número muito grande, não definido com exatidão, como está, por exemplo, em Jeremias 33, 22, né? Miríade ou mirias, ou seja, milhares ou milhões de anjos. Nós não sabemos a quantidade dos anjos, mas nós sabemos, né, pela Bíblia Sagrada, a religião e a teologia, que existe anjo, que é um ser espiritual etéreo, criado por Deus a serviço de Deus, que a Bíblia fala, que tem funções específicas, não tem corpos, mas são espíritos livres, ok? É parte do meu artigo aí, resumo, olha que é coisa pra caramba, do meu artigo de TCC, bíblico, teológico, Fabrício Barreto Gonçalves, no YouTube, no Facebook. Curta o meu canal, nosso canal, se inscrevam, não só sobre anjos, sobre demônios, sobre possessão, não abordei essa parte, só estou falando a parte dos anjos que eu escrevo no meu artigo, parte 1, tem a parte 2. E o resumo do meu artigo de teologia e meu vídeo. Já postei algumas coisas sobre anjos, né? Sobre teologia, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, a Trindade ou Triunidade Divina. Ou no meu WhatsApp, quem quiser eu posso postar também esse artigo em PDF. Tem muitos PDFs de filosofia, de teologia, de pedagogia, de história, de geografia.
de ciência da religião, de psicologia, de antropologia, de arqueologia, tem muitos PDFs. Fabrício Barreto Gonçalves, telefone WhatsApp 22 999 999 52 52 78 67 999 72 58 67. Curta o nosso canal e que Deus ore por mim, professor Fabrício Barreto Gonçalves, teólogo batista, da Batista Rio de Vida, igreja, aqui de Campos, Rio de Janeiro, que Deus abençoe. Membro, da Associação Plano Norte, aqui de Campos, e da Convenção Batista Brasileira e Convenção Batista Fluminense.